Amém? Abra sua Bíblia em Mateus 16. Nós hoje vamos passear um pouquinho na Bíblia. Estava pensando em casa esses dias. Você sabe o que é utopia? Utopia é algo inalcançável, né? Está na sua mente, é uma ideia muito boa, é uma sociedade sem conflito, sem desigualdade, sem problema. E era exatamente o que a gente queria quando a gente pensava na Kairos. A gente queria um lugar simples, de adoração, em que as pessoas amadurecessem e crescessem. E, no final das contas, a gente não, né? Eu vi que era só uma utopia, isso não existe. Né? Aonde tem gente, tem problema. Mas, todos esses anos de pastoreio, eu aprendi algumas coisas sobre o que a igreja não é. Né? Duas eu copiei do Douglas Gonçalves, apesar de não ser muito fã dele, mas eu achei muito interessante. Né? Ele diz que a primeira coisa que a igreja não é um lugar para fazer amigos. Né? Não é um clube da amizade. Você não vem aqui para fazer amigo. Né? Você vem aqui conhecer seus irmãos. É um lugar para você conhecer seus irmãos. Né? A igreja não é para você ser amiguinho, a igreja é para você conhecer seus irmãos, porque o irmão você não escolhe, o amigo você escolhe. Né? Então, você veio aqui para conhecer. A segunda, e essa sou eu que acho, a igreja não é um restaurante à la carte. Se pelo menos fosse self-service, mas nem isso, né? Porque na igreja, você não vem para ser servido, você vem para servir. Você não vem escolher o prato que você come, você vem aqui para comer o que Deus der para você comer. Então, a igreja não é um restaurante. Terceiro, apesar de ser tão bonitinho a gente falar isso, a igreja não é hospital. Né? É legal a gente pensar, não, vai lá que você vai ser curada, mas a igreja não foi feita para isso. A igreja foi feita para adoração do Senhor. Então, é um lugar de adoração. Então, não é hospital. A gente oferece uma oração de cura e tal, porque isso está dentro do fruto do Espírito, que são as ações do Espírito Santo para a cura. Mas não é hospital. E a igreja não é para você ouvir pregação. Você não vem aqui para ouvir pregação. Você vem aqui para ouvir, você vem para servir e você vem para ter comunhão. Senão, eu escutava da minha casa. Apesar que eu ainda sou completamente contra os cultos online. A pandemia passou, as pessoas não perderam as pernas com a Covid, elas podem andar até a igreja. Né? Porque não tem comunhão de casa, gente. A não ser que você esteja, no caso das nossas irmãs, que passaram por cirurgia, não podem ficar muito tempo sentada. Então, isso é o ponto de pregação. Você vai lá só para ouvir uma pregação, chama os vizinhos e depois vai embora. Então, a igreja não é isso. Quando eu pergunto para vocês o que vocês acham que é a igreja, todo mundo tem na ponta da língua o que é. Né? Teologicamente, no estudo que a gente aprende ao longo do tempo. Mas parte da ideia que a gente tem de igreja, ela está mais ligada ao que o mundo acha do que a gente é. Porque em alguns momentos a gente até quer agradar um pouquinho o mundo para ver se ele entra para dentro, mas também não é isso. A visão que o mundo tem sobre a igreja é uma espiritualidade sozinha. Essa ideia de que eu posso ser crente na minha casa. Não existe uma coisa que me dá mais raiva é quando a pessoa fala assim, eu não vou na igreja, mas tenho Deus no meu coração. Cara, dá vontade de dar uma surra no cidadão. Porque meia horinha de estudo bíblico por dia quebraria essa ladainha, essa besteira. Tá? Então, assim, o mundo quer que a igreja seja sempre horizontal. Ela não quer ser mandada. Eu escutei uma pessoa falando assim para mim, eu estou velha, eu não vou mais para a igreja porque eu não quero ninguém mandando em mim. Né? Então, o mundo... Mas isso não é possível, assim como não era possível a idealização nossa sobre uma igreja madura. Não é, porque a igreja hoje parece uma creche e a nossa não fica atrás, ok? Parece que a gente está limpando cocô e baba o dia inteiro. Né? Cheio de gente que não amadurece e tal. Isso não é possível. Não é possível você ser crente na sua casa, não é possível você ter uma igreja 100% madura e não é possível você ter uma igreja sempre na horizontal. Tá? Então, vamos ler Mateus 16 e a gente vai descobrir um pouquinho, não a visão do mundo,
e nem a nossa visão, mas qual é a ótica de Deus para a igreja. Quando Deus olha para nós como igreja, o que ele está vendo? O que ele quer? Porque o que eu quero pouco importa. O que Deus quer é o que importa. Amém? Vamos ler Mateus 16, do 13 ao 19. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você, Pedro, é sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a vocês as chaves do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Então, uma pergunta simples de quem Jesus é. Jesus vai lá e taca uma palavra e fala: igreja. Eu vou edificar a minha igreja em cima de mim mesmo, não em cima de Pedro, em cima de mim mesmo. O que significa igreja? Todo mundo sabe, eclésia é uma assembleia ou voltados para fora. Ok, mas aqui só foi isso. Eu vou edificar uma assembleia em cima de mim mesmo, um lugar onde as pessoas vão se juntar. Mas ao longo das escrituras, ela vai nos ensinando o que é igreja na visão de Deus. Não é só uma assembleia. Para já matar, a igreja é o corpo de Cristo, ponto. A gente fica achando respostinha. O que é a igreja? A igreja é uma assembleia dos santos. Não, meu irmão, isso é CNPJ. A igreja é o corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça. Para pensar agora, ok? A igreja é o corpo e Cristo é a cabeça. O cabeça, a cabeça. Eu fiz uma pesquisa sobre o corpo humano. Eu assisti um vídeo como o cérebro funciona para crianças, porque eu achei mais prático. E aí, eu comecei a pensar, como assim Cristo é a cabeça? O que Paulo quis dizer? Os estudos dizem que um corpo humano sem cabeça é um defunto, ok? Não existe uma cabeça, você morreu. Mesmo que o seu coração esteja bombeando sangue para o corpo inteiro e batendo, se o cérebro morrer, você morreu. Ok? Os caras vão olhar, o cérebro morreu, vamos doar tudo que ele tem. O cérebro, ele é feito de 3 partezinhas importantes, mas o melhor é que ele é cheio de neurônios. E esses neurônios, eles são ligados por sinapses. Neurônios são células. E essas sinapses são choquinhos elétricos que vai fazendo com que as células vai enviando comando do cérebro para os movimentos, para as emoções, para o pensamento e para os sentidos. Se o cérebro não mandar um movimento para você, você não consegue ver, você não consegue sentir, você não consegue se movimentar. Então, o cérebro, ele recebe as informações de fora, vem de fora, chega no cérebro e o cérebro responde através de um movimento ou uma emoção, seja o que for, através da medula espinhal, que é ligada aqui pelo cerebelo, eu acho, se eu não me engano, para os músculos. Está quente. Como você sabe que está quente? Porque você tocou, o cérebro falou, está quente. Ontem a gente viu um acidente horrível. O rapaz, ele simplesmente tirou todo o para-choque do carro, o motoqueiro, com o joelho e deu uma fratura exposta. E ele foi andando com a moto, mas a hora que ele olhou para o joelho dele, que ele viu o osso para fora, ele começou a gritar desvairadamente. Ué, mas não tinha o osso para fora antes? Mas quando ele viu, o cérebro falou, opa, tem um problema. Então, os neurônios,
né? As células, amém, meninos? A sinapse, os choquinhos, e a medula espinhal e o sistema nervoso, ele trabalha em conjunto para que tudo funcione adequadamente. A resposta tem que ser adequada ao que o cérebro mandou fazer. Adequadamente, ok? Ele controla o pensar, o comunicar, a frequência cardíaca, temperatura, movimentos e os 5 sentidos. É bem pouquinho, né? Embora todos trabalhem juntos, cada um tem uma função específica. Então, o cérebro comanda, os outros respondem, todos trabalham ordenadamente, mas cada um com uma função específica. Dificilmente, raramente você ganha novos neurônios. Não vai nascer novos neurônios. Na verdade, na adolescência, entendam os nossos adolescentes, você perde neurônios. Milhões e milhões de neurônios, né? É por isso que eles ficam meio perdidos, porque eles precisavam antes de uns neurônios que os ensinassem a falar, a andar. Agora eles não precisam mais. Então, esses vão embora e os que ficaram amadurecem para que os adolescentes se tornem adultos, pensantes, racionais, não muito emocionais, né? Porque os outros perderam espaço. Olha só, 25% do sangue bombeado para o coração vai para o cérebro. 25%, tá? 4 minutos, só 4 minutos sem oxigênio lesiona o seu cérebro. A sinapse morre e não consegue dar choquinho nas células e você perde alguma coisa, tá? O AVC, que é o acidente vascular cerebral, ele interrompe, né? Quando você fala, a pessoa teve um derrame, ele, na verdade, ele não derrama, ele interrompe o fluxo do sangue. E aí, o oxigênio não chega nos neurônios, que não respondem os choquinhos. E é por isso que as pessoas ficam paralisadas de um lado, têm dificuldade de fala, têm dificuldade de visão. Porque se o derrame for de um lado do cérebro, afeta uma coisa, for do outro, afeta outra coisa. Então, se isso acontecer, acabou, né? Então, o cérebro é extremamente importante para que você esteja vivo, meu irmão. Vivo. Então, com tudo isso que eu aprendi no vídeo Cérebro para as Crianças, mentira, eu li uns artigos também, tá? Nessa situação, você sabendo o que o cérebro é, se nós somos corpo de Cristo e Jesus é o cérebro, cada movimento da igreja deve ser totalmente feito com a vontade de Jesus, ok? Quem é que manda na gente? É o cérebro. Quem é o cérebro? É Jesus. Fala cabeça, a Bíblia, mas na verdade está falando é cérebro. É da onde sai o pensamento, sai a locomoção, sai o sentimento, sai as emoções. Quando a Bíblia fala de membros, não está falando do membro Natanael, do membro Mariane. Está falando de membro mesmo, de mão, cabeça, pé, olho, intestino. Tá? Ninguém tinha carteirinha de membro naquela época. Tá falando de corpo humano. Eu sei quando eu falo, o membro da igreja, você fala, oh, é o irmão que está sentado. Não. A Bíblia está falando do corpo humano. Paulo fala que o corpo tem vários membros. Cabeça, pulmão, coração, mão, pé. Mas um só corpo. Ó, vários membros, um só corpo. Esse é Cristo. É muito mais sério do que a gente imaginou, não é? Em tempos de reis dentro da igreja, Cristo vai sendo deixado para trás porque os reis têm as suas visões, têm os seus mandamentos, têm as suas doutrinas, mas quem manda é Jesus. 1 Coríntios 12, 21, olha o que Paulo fala sobre o corpo de Cristo, usando a analogia do corpo humano. 12, 21. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Olha só.
E os membros que consideramos menos honrosos, tratamos com especial honra. Igualmente, os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial. O que Paulo diz? Todo mundo é importante no corpo. Todo membro é importante no corpo. Né? É incrível quando você perde um dedinho, você já é visto como inválido. Você recebe por não ter um movimento de um dedo. Quando perde, tá, amor? Você ficou com o seu dedo, tá? Quando perde, o INSS fala, você pode receber, por quê? Porque você não pode fazer assim, não é? É só um dedo, não, meu irmão, é a garra, é a força. Então, Paulo não entendia de cérebro. Talvez Lucas entendesse alguma coisinha, mas Paulo não podia ter a visão que a gente tem hoje. Hoje você tem lá uma ressonância, né? Os caras abrem seu cérebro com você acordado, fazem uma cirurgia para ver o que está funcionando. Né? Paulo não tinha, Paulo não sabia que tinha neurônios, que tinham choques elétricos, a comunicação, mas Deus, na sua sabedoria, faz Paulo entender que quem manda é a cabeça. Paulo sabia, através da sabedoria de Deus, que quem manda em tudo é Jesus, porque Jesus é o cérebro pensante, ok? Então, mas como Jesus é isso tudo? A partir de uma realidade espiritual. Porque o corpo de Jesus foi para o céu, com o Pai. O corpo humano foi para o céu, ok? Todo mundo concorda com isso? Está lá em Atos. O corpo de Jesus foi para o céu. Mas Jesus constitui a igreja com o seu corpo espiritual. E essa é a forma como Jesus está presente na terra. Através da sua igreja. Como você sabe, alguém te pergunta, como você sabe que Jesus está na terra? Através da igreja, do corpo espiritual. A igreja é espiritual. Espiritual. Colossenses 1,18, vamos lá. Diz assim, estou mais rápido. Ele é a cabeça do corpo. Que corpo? A igreja. Que é a igreja, ok. Isso você já entendeu, porque a Marinês acabou de falar isso aqui. Ah, eu sou o corpo de Cristo. É o princípio, é o começo. Jesus é o princípio de todas as coisas, né? A Bíblia diz que por ele, para ele, não é? Foram feitas todas as coisas. E o primogênito entre os mortos, dentre os mortos, o quê? Alguém ressuscitou. E continua vivo até hoje, glória a Deus. Para que tudo tenha a supremacia. Ele é o maior, ele é o melhor, ele é o big boss, é ele que manda, ele é supremo, ok? Então, o Espírito de Jesus habita no corpo de Cristo a partir do corpo humano. Gente, é doido, mas é isso. A partir de você, o Espírito Santo habita, ligando uns aos outros e formando um corpo espiritual, onde Cristo é o cabeça, é o que manda, ok? Filipenses 2:5. Aí começou a apertar o negócio. Se Cristo é o cabeça, onde ficam os meus desejos? Em lugar nenhum, porque você não manda nada. Eu não mando nada. Eu não quero nada. Eu sou um corpo espiritual ligado aos meus irmãos. Filipenses 2:5 diz assim: seja o modo de pensar de vocês o mesmo de seja. Não existe outra possibilidade. Tem que ser, tá? Paulo diz assim: seja, é. Ele não está falando, se esforce, meu irmão, né? Que nem diz lá em Atos, persevere. Não. Ele está falando, seja. Ele não está falando assim, se esforcem em ter o mesmo pensamento de Jesus. Perseverem para pensar como Jesus. Ele está falando, tem que ser igual a Jesus. Você não tem outra possibilidade, a não ser de ter o pensamento de Jesus. Porque quem comanda é Jesus. Os nossos pensamentos são aqueles a qual Deus nos manda dos céus e a gente obedece. Sem isso,
nós perdemos a condição de viver de uma maneira saudável na igreja. Sem agir como Jesus, nós não amamos. Eu acho que parte de nós nem sabe direito o que é o amor, porque a vida secular lá fora nos conta outra conversa. Nós não servimos. Quantas vezes você parou esse ano e disse, eu não quero mais fazer nada na igreja? Uau! Eu, várias vezes. Sabe por quê? Porque eu ainda acho que estou servindo aos homens. Mas, na verdade, eu estou servindo ao Senhor. E é muito ruim você servir quem não te dá honra. Mas a nossa honra não está aqui. Se eu estiver esperando honra aqui, eu não estou servindo ao Senhor. Ok? Nós não vamos perdoar. Porque o perdão, ele não é uma opção. Você tem que perdoar e acabou. Mas o cara é um sacana. Não é uma opção. Porque senão, meu irmão, nem nós estaríamos aqui. Nós não temos paciência sem o cérebro e esperamos recompensa daqui. Quantos de nós levantamos os nossos ministérios achando que só o sucesso seria a recompensa de Deus? Servir gente como a gente aqui, gente simples, do dia a dia, que bebe café de manhã, que vai no banheiro, tem necessidades, não é rico, né? Eu, às vezes, acho que as pessoas gostam de pastores que sugam mesmo, sabe? Que ficam em casa enquanto os outros trabalham. E aí ele pega o dinheiro do dízimo e compra um carro do ano e vai morar em Alphaville. Porque pastores como os nossos aqui, eles são minoria, né? São gente que não faz diferença. Não é? São gente que não está esperando recompensa desse mundo, não. Eu não estou esperando recompensa desse mundo, não, meu irmão. No corpo humano, os neurotransmissores ligam o cérebro ao corpo, ok? Fazendo com que ele trabalhe de forma adequada. Deus também nos deixou neurotransmissores para a igreja. Existem coisas que nos ligam à cabeça, que nos ligam ao cérebro pensante. E a primeira dessas coisas, gravem bem isso, é a palavra de Deus. A primeira coisa que nos liga a Deus é a palavra. A Bíblia diz em João 14 que aquele que ouve os meus mandamentos e obedece ama a Deus. As Escrituras é o único meio de descobrir a vontade de Deus, ok? Não é a profecia, não é a pregação, porque se a minha pregação não estiver de acordo com as Escrituras, Paulo diz que eu sou maldição. Então, as Escrituras é o ponto de partida de uma ideia. Pastor, o que eu tenho que fazer com isso? A Bíblia diz. Ou você não precisa dizer assim, ou nem dizer assim, diz o Senhor. Só dizer, minha irmã, é assim, 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 assim. Meu irmão, por quê? Porque é assim. Tem, a Bíblia diz. É o único meio. Porque ela tem a resposta para tudo, meu irmão. Para tudo. O problema é que a gente gosta de ler. A gente é de uma cultura que não gosta de ler. Ela é infalível. Quando Deus fala na Bíblia, acontece. Leia de Gênesis a Apocalipse. Tudo que Deus prometeu, ele cumpriu. E ele disse que vai voltar. E ele disse que vai vir buscar o corpo dele que está na terra. E vai. É errante. A Bíblia não erra. Os homens da Bíblia erraram. E graças a Deus por isso. Porque a gente pode olhar e falar, esses caras que errou, opa, mas Deus não erra. A palavra que ele deixou, ela não erra. Deus jamais deixaria sua palavra para nos confundir. Eu li aqui, agora eu não sei o que fazer. Sabe sim. Não faz porque é desobediente. Ok? Ela tem que ser obedecida. Como diz João, aquele que obedece aos meus mandamentos é aquele que ama a Deus. Mesmo que o mundo diga várias besteiras sobre a Bíblia, foi homens que escreveu. E graças a Deus por isso. Ela precisa de atualização. Besteira. Eu não preciso estudar a Bíblia. Besteira. Mas o mundo não é o nosso cérebro. O mundo está fora do corpo. O mundo não é uma realidade espiritual. Porque a palavra, ela é Jesus. Ela nunca vai mudar. E ela nunca vai passar.
vai passar tudo isso aqui, mas a palavra de Deus nunca vai passar. Um dos neurotransmissores é a Bíblia. Se você não tem a prática de uma leitura, eu sei que tem dia que não dá para ler, tá? Mas no dia que você lê, aproveite. Melhor ler todo dia. Eu não consigo, mas eu vou para a academia e coloco e escuto a Bíblia. Escuto 4, 5 capítulos. Dá para fazer. Enquanto você lava a louça, enquanto você trabalha. Dá para fazer. Por quê? Porque a palavra tem que entrar aqui. Então, o que está nos ligando lá ao cérebro? A palavra. A segunda coisa que nos liga ao cérebro, abra sua Bíblia em Hebreus 13, são os líderes espirituais. A gente está vivendo um tempo em que o mundo quer que todo mundo esteja na vertical, na horizontal, mas não está. Há uma verticalidade, há líderes. Existem pessoas a qual Deus levantou para que a sua igreja seja instituída. Vocês são corpo de Cristo, e por isso que Deus levantou uns para apóstolos, pastores, vocês estão entendendo? Existem líderes espirituais. Vamos ler o versículo 7. Lembre-se dos seus líderes, que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado do estilo de vida deles e imitem a sua fé. Lá nos 17, diz assim: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Nós vamos ser os primeiros da fila a ter que prestar conta. Obedeçam-lhes para que eles cuidem de vocês com alegria. Alegria! Não com tristeza. Não com descontentamento. Caso contrário, isso não vai ser proveitoso, é para vocês mesmos. Um líder que não está contente não aproveita ninguém. Por quê? Se a Bíblia diz que uma liderança tem que ser com alegria, por que tem tanto pastor enfiando o revólver na boca e dando um tiro? Para pensar, meu irmão. Um bom líder conduz a igreja no estilo de vida de acordo com as Escrituras. Ninguém tem nada para falar contra ele, ele serve os irmãos com alegria. E aí, nós temos que aprender a nos submeter à nossa liderança. Eu acho que esse é o maior problema dessa igreja, porque, de fato, nós temos um clube de amizade. Não há respeito, não há nem amor. Nós temos que ser submissos por quem cuida da gente. Quem ora pela gente, por quem está na frente levando o ferro o tempo todo. Por quê? Porque Deus vai falar, o que você fez com o meu corpo? Você estuprou meu corpo. Você acabou, você comeu a comida do meu corpo, você tirou todos os nutrientes. Ok? Isso deveria ser uma alegria. Mas eu vi um estudo da CEPAL, ela fez uma matéria, olha só, dizendo que a causa mais comum de suicídio de pastores e líderes é a depressão. Mas não é só a depressão. Associada a esgotamento físico e emocional. Traições ministeriais. Cara, baixos salários, alguns nem têm. Isolamento por falta de amigos. Um pastor não tem amigos. Eu e o Marcos, nós não temos amigos. Daí você fala, não, mas eu sou sua amiga. É? Eu posso contar tudo para você e um dia você não vai usar isso contra mim? Um pastor é solitário. A Visão Mundial, ela fez uma estatística, mas é uma estatística americana, mas eu acho que não está muito diferente de nós aqui, não. Mostra que 56%, gente, nós estamos falando de mais da metade da liderança, sofrem com depressão. O que devia ser uma alegria traz tristeza profunda. 65% se sentem solitários e isolados. Se você parasse para conversar 5 minutos com o Marcos, essa seria a resposta dele para você, ok? Além disso, cada 3 pastores correm o risco de esgotamento. A gente acabou de ver o Paulo Júnior aí. Ainda que apenas 24% de todos os líderes afirmem não conhecer nenhum colega afetado por burnout.
Ok? Por quê? Porque os líderes preferem esconder as suas fraquezas, porque as outras vão usar isso contra elas. 3 em cada 4, ó, como muda. Só 24% diz que está tudo bem, que não conhece ninguém com problema. É tudo maravilhoso, ok? Mas 3 em cada 4 sabem de pelo menos um colega cujo ministério terminou devido ao esgotamento. E, cara, você está tão esgotado que você prefere dar um tiro na cabeça. Número que chega a 76%. Gente, nós estamos falando de 76% da liderança que não tem apoio ministerial. E sabe o que eu acho interessante? O pastor tem burnout. Se era para ser alegre, o que está acontecendo então, gente? Por quê? Um transmissor não está, ó, vindo do cérebro para o corpo espiritual. Um transmissor está falhando. Simples assim. E a gente fica em dúvida, né? Como isso vai acontecer? Como nós vamos fazer tal coisa? Nós vamos fazer a partir do corpo de Cristo respondendo ao Espírito Santo. A terceira coisa que nos liga é o Espírito Santo. Você tem a palavra, você tem o Espírito Santo, você tem a palavra, você tem os líderes espirituais e você tem o Espírito Santo, que te liga ao cabeça. E é maravilhoso, porque o Espírito Santo mora dentro dos filhos de Deus. Olha que delícia. Que Deus você conhece que quer morar dentro do outro? Jesus diz assim: quando eu for, eu vou enviar a vocês o Espírito Santo. É sensacional a ideia de um Deus que quer morar dentro de mim, que quer falar comigo, que quer me amar, que quer mostrar o caminho. E aí você fala assim, mas por que eu não estou? Por que eu não estou feliz? Por quê? Porque o neurotransmissor do Espírito Santo foi cortado. Porque quando você serve pensando nos seus dons e talentos e quanto eles são bons. E o quanto pessoas como eu, por exemplo, não é digna de receber o seu serviço. Isso é coisa de Satanás, meu irmão. Esse neurotransmissor que nos liga ao cabeça, o Espírito Santo, é uma pessoa. É uma pessoa com sentimentos. É uma pessoa que espera que nós respondamos quando ele fala. Que espera interagir. E a gente fica pensando, como é que eu faço? Para onde vamos? Né? A gente está parecendo que está nessas coisas da vida. Quem sou eu? Sem saber o que está acontecendo. Para onde? O que Deus está falando? Deus está falando, meu irmão, você está aí, adora e espera que eu vou fazer. Mas vai fazer como? Como eu vou saber? O Espírito Santo, Consolador, vai te mostrar os caminhos. O que nos liga ao cabeça e que nos liga uns aos outros, meu irmão, é o Espírito Santo. Por que as pessoas começam a dar problema na igreja? Porque, ó, ela corta a transmissão e a comunicação com o céu. Ela não responde. E aí causa um derrame. E aí Deus fala assim, mexe, mão. E ela fala, não estou escutando. Não, meu irmão, Deus está falando com você. Não estou escutando. Oh, sonsos. Sabe, aquela pessoa que está no pecado, está fazendo tudo errado. E aí você fala para ele, cara, o que você está fazendo? Oh, eu não sei o que aconteceu. Eu hoje não perco tempo com gente assim. A pessoa está deliberadamente pecando, sabendo que não pode. Eu vou dar aula de escola dominical?
Não, meu irmão. Cada um vai responder pelos seus próprios cortes no neurotransmissor. A igreja não é um simples espaço em que eu vou mostrar os meus dotes a partir dos meus diplomas. A igreja é o corpo de Cristo, espiritual, ressurreto. Não se engane quando você vê a igreja, CNPJ, as placas se abrindo para o pecado e achando que aquilo é de Deus. Não se engane, meu irmão, porque a igreja de Cristo é perfeita, perfeita. Deus não vai permitir cortes, Deus não vai permitir câncer, Deus não vai permitir células desordenadas atrapalhando o plano dele de voltar. O servir é uma honra. Essa gente, ai, não sei, não quer. Meu irmão, Deus te dá a oportunidade de fazer parte da história dele na terra. Se você não quer, problema seu, mas nada vai acabar, porque Jesus vai voltar. A Bíblia fala sobre esse tipo de gente que acha que é melhor que a igreja, que os dons deles são melhores que a igreja, que os dons deles não podem servir gente comum, que tem que ir para uma igreja maior, que tem que tocar em lugar melhor, que tem que pregar para pessoa mais inteligente. Sabe quem que é isso? A Bíblia diz que esse tipo de gente é gente que está com a mão no arado, olha para trás, vê as frutas do Egito e volta para a escravidão. Se você pegou a mão no arado e voltou para trás, você não é digno dele. Nós estamos vivendo num corpo, não dá nem para falar que é mula sem cabeça, porque é um corpo humano, em que nós estamos tentando toda hora decapitar o cabeça. Toda hora decapitar o cabeça. Nós queremos ser servidos, mas se Deus não me der, meu irmão, você vai morrer e Deus vai continuar aí. Quanto tempo estão tentando nos destruir? Está tentando destruir o cabeça e destruir o corpo. E nós estamos aí. Aconteça o que acontecer, Deus está no controle de todas as coisas. Filhos, e quem é bom pai e quem é boa mãe, escutam não. Eu falava para a Bárbara esses dias brincando, uma criança boa raiz, a primeira palavra que ela fala é não. Porque ela escuta não toda hora. Não mexe. Não toca, não vai, não faz assim. Aí, em vez de falar mamãe, ela faz não. Por quê? Porque há limites. E no reino de Deus há limites. Há transmissores, não é de qualquer jeito. Há liderança e ela é vertical, minha irmã. Meu irmão. A palavra e ao Espírito Santo. A única maneira de continuarmos ligados no cabeça, a única maneira é seguirmos os mandamentos do Senhor. Isso tem que ser bom. Eu conversava com um jovem esses dias, falei, não quero fazer tal coisa mais. Falei, cara, não faz. Porque fazer as coisas para o Senhor é gostoso. Você chega aqui, eu cheguei hoje com a Taba, e a gente começou a passar os panos na cadeira, e o Marcos e o Davi começaram a conversar sobre não sei o quê, e eu, cara, isso aqui é muito bom, cuidar das coisas do Senhor é muito gostoso, né? Mas a gente tem umas ideias bobas de que é cansativo. Sabe por que é cansativo? Porque você pega coisa que não é para você fazer. E aí você começa a culpar o corpo. Quando você diz, eu vou fazer tal coisa, o corpo vai te sugar. Porque se uma parte do meu corpo parar, o meu rim tinha uma pedrinha de 5 milímetros, era uma coisa muito pequenininha, que parava, não deixava descer água da bexiga para o trato urinário. E aí eu tive uma inflamação que estava acabando com o meu rim. Sobrecarregando o meu rim. Quando você não faz o que você tem que fazer, você sobrecarrega o irmão, aí você diz que o irmão é mal-humorado, que o irmão é estressado, que a igreja não responde. Você não está ligado no cabeça. Essas coisas, meu irmão, elas só são descobertas aqui, ó. Como você descobre seus dons e talentos? Aqui, servindo. Como você descobre? Descobre porque você está ligado no cérebro. E o cérebro está dando comando.
e falando, vai, irmão, e você vai, pega pé, doeu, tá quente. Quantas vezes Deus falou, não faz, e você fez, e depois encheu o nosso saco pedindo oração. O cérebro estava te falando, e aí você não escutou, e aí mandou um irmão e você não escutou. Aí o pastor falou não e você não escutou, e depois você causou um problemão. Por quê? Porque não está ligado no cérebro, é o tempo todo ligado em outras coisas, meu irmão. Você pode ouvir pregação 24 horas por dia. Se você não obedecer a palavra, pouco importa o que você está escutando. Você pode orar 24 horas por dia. Você pode jejuar o jejum de Daniel, não comer nada. Se você não estiver ligado no cabeça, você é só mais um religioso. E quando Jesus falava sobre a igreja, antes disso, ele condenou os fariseus e os saduceus. Por quê? Porque faziam coisas ao seu bel prazer, fechando a porta dos céus. Nós fechamos as portas dos céus para os nossos irmãos com a nossa religiosidade, com a nossa mania de uma santidade desembestada, que nem a gente está dando conta. Fechando as portas para os irmãos. Primeiro você não precisa nada. Primeiro você tem que entender que Jesus Cristo é o Senhor e o Espírito Santo, através da vida dos irmãos, vai te ajudar por fora e o Espírito Santo vai te ajudar por dentro e você vai crescer, chegar à plenitude de Cristo. Porque todos nós somos membros do corpo de Cristo. O corpo não é nosso, a igreja não é nossa, a igreja é de Jesus. A igreja é os pés de Jesus nessa terra. A igreja é as mãos de Jesus nessa terra. A igreja é o corpo de Cristo todinho nessa terra. Esqueça os grandes impérios. Escute o que eu estou te falando, meu irmão. O Senhor vai levantar gente que ninguém dá nada para trazer a salvação a muitos. Sabe por quê? Porque muitos olham para mim, olha para você, isso aí é desonroso, é pequeno. Eu escutei algumas pessoas falar assim, não, é uma igrejinha pequena. Meu irmão, igrejinha, meu irmão, eu sou o corpo de Cristo. Eu sou membro de um corpo transformado, ressurreto, a qual o corpo está ao lado de Deus, mas o corpo espiritual está com o pé fincado nessa terra. Meu irmão, fale de coisas espirituais. Fale de coisas dos céus, como diz Paulo. As pessoas não entendem, a fé é isso. A fé é você não entender, é obedecer. Porque o seu corpo está totalmente ligado ao cérebro. Quando inflama parte da sua medula espinhal, você tem uma meningite, você vai ficando acamado e doente porque está inflamado, cortou a transmissão. O corpo de Cristo é igual. Quando você se inflama, você corta a transmissão e você não escuta mais. Se você quer fazer parte do corpo de Cristo, de fato, não estou falando da Kairós, porque isso vai acabar um dia. Eu estou falando do reino de Deus, e a igreja não é o reino de Deus ainda. O reino de Deus é vindouro. Se você quer fazer parte, você tem que ser comandado pelo cabeça. Você tem que ler a palavra, obedecer os líderes e sentir o Espírito Santo caminhando com você. Qual a resposta para os nossos problemas? Aliás, depois de saber quem é que manda, quais são os nossos problemas? Só um povo muito incrédulo pode não achar que Jesus não está no comando das nossas vidas. Pode acontecer o que for, meu irmão. E eu tenho plenas, é isso que me faz dormir todo dia. Quando alguém me pergunta, e o Gabriel? Deus está fazendo alguma coisa. Né? Às vezes, não, mas você é filho. Não sou filha, minha irmã. Meu irmão, eu sou confiante. Eu sei a quem eu sirvo. Se você não sabe quem você serve, você fica, ai meu Deus, translocado, babando.
Se você não sabe quem você serve, quando você olha a conta bancária, eu fui fazer a unha essa semana, não tinha dinheiro. Aí eu, ô vida, dá um dinheiro aí, vou pagar a unha. Aí a Mari falou, sei onde você mora. Quando você olha a conta bancária, tem 0,01, você fala, meu Deus, e agora? Gente, o reino não é comida nem bebida. Estamos preocupados com o quê? Deus está sob o controle das nossas vidas. Sabe por que a gente vai afundando? Porque a gente perde o foco. O foco é Jesus. Não é o que eu sei, não é o que vocês sabem, não é o que a gente faz, não é como a gente serve, é quem a gente serve. E nós servimos a Jesus. Ele manda, ele está mandando comandos agora para a igreja. É por isso que você escuta aqui e depois você escuta lá e você escuta no outro lado, porque Deus está, através de Jesus, mandando comando para o corpo de Cristo. Você vai escutar numa igreja perseguida, você vai escutar na igreja do lado da sua casa, uma irmãzinha no meio da rua vai te parar e vai te falar a mesma coisa que Deus falou, porque Deus está mandando comandos através do cérebro para o corpo dele. Meu irmão, se o seu pé está desgovernado, sua mão está desgovernada, é melhor você fazer um tratamento com Jesus, porque tem um derrame aí. O sangue não está bombeando. Lembre-se que não é porque você está vivo que o seu cérebro está funcionando. Mas se o cérebro estiver funcionando, você está vivo. Deus quer mais da gente. Eu não tenho medo do que Deus manda, não. Eu tenho medo de quando Deus parar de me mandar coisas. E falar, você não é capaz. E eu conversava com a minha líder, com o Marcelo, essa semana, ele falou, como você está? Eu falei, estou com medo. Ele, isso é muito bom, porque você vai deixar Deus fazer o que Ele tem para fazer. É muito bom, meu irmão, você não é ser autossuficiente. É muito bom, porque quem manda é Jesus. É Jesus que manda na igreja. Se você está vendo alguém desanimado, cansado, abatido, ou talvez você mesmo, porque o serviço... Falei para a Mari esses dias, eu falei, Mari, não é bom fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Escolhe um e faça essa. Faça gostoso. Faça com um sorriso no rosto. Porque servir o Senhor, diz Isaías 58, tem que ser gostoso. Você tem que olhar e falar, nossa, como eu amo fazer as coisas para o Senhor. Seja o que for para fazer, você faz com alegria, porque há um comando. E esse comando faz com que você funcione adequadamente. Tem umas pessoas que têm uma síndrome, não tem, que do nada ela mete a mão na sua cara, e do nada ela bate na cara dela, o cérebro completamente desgovernado, mas a igreja de Cristo não está. Porque Cristo é o cérebro de um corpo espiritual, a qual eu faço parte. Eu estou completamente envolvida. Vai passando os neurônios, de vez em quando dá uma baqueada, e aí eu falo, opa, não está passando, vamos procurar os irmãos, eu peço oração para os meus intercessores, eu converso com o Marcos. Esses dias eu estava completamente abatida, eu falei, Marcos, eu não consigo pensar, e era uma guerra, foi antes de acontecer tudo que tinha acontecido. Aí o Marcos, antes de trabalhar na cozinha, falou, vamos parar aqui, vamos orar. Orou por mim, pedi oração para as irmãs, e no outro dia estava tudo ótimo. Por quê? Porque o neurotransmissor voltou. Eu falei com a minha liderança, eu deixei o Espírito Santo fazer o que ela queria e eu confiei na palavra do Senhor. Eu não sei como você está essa manhã. Eu não sei o que você veio buscar. Na verdade, você não deveria ter vindo buscar nada. Você deveria só vir adorar Jesus. Porque Ele está vivo aqui. Quais as preocupações diárias, meu irmão? Vamos orar sobre isso. Se coloque de pé.